Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam a voz, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam a voz, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá. Entrega teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37, versículo 5. No livro de Números, no capítulo 27, do capítulo 1 ao 7, encontramos a história de 5 irmãs que estavam sem perspectiva nenhuma para o futuro, pois elas não teriam parte na herança da terra prometida ao povo que saiu do Egito. Seu pai, quando morreu, ele não deixou filho homens, e segundo a lei, elas não poderiam herdar nada por serem mulheres. Que situação, né? Para onde essas mulheres iam? Quem iria sustentá-las? Qual seria o destino delas? Você já se encontrou do dia para a noite, num beco sem saída? Eu já. E muitas vezes pensamos, e agora? A quem buscar? Com quem falar? É nessa hora que a vida nos exige pôr em prática a nossa confiança em Deus. É nessa hora que a nossa fé nos levará a crer que existe um Deus que está atento a tudo o que se passa na minha vida e na sua vida. E é nessa hora que vimos que Deus ele faz mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele é o maior interessado em nos ajudar a resolver nossos problemas e a celebrar com a gente as nossas vitórias. É nesta hora de aflições que recebemos ajuda divina, através de mãos amigas e pessoas de confiança que temos ao nosso redor. Você pode neste momento estar sentindo a dor da desesperança, do abandono, estar sem chão. Pode estar se sentindo injustiçada como as filhas de Zelofeade. Eu não conheço a sua vida, eu não sei da sua vida, mas Deus sabe. Porém, é neste momento de aflições, de dores, de medo, que ansiamos pela misericórdia e a bondade de Deus. Que façamos sempre como essas irmãs, as filhas de Zelofeade. No momento de
injustiça no momento de aflição, sem saber qual futuro que teriam. Elas lembraram do que tinha visto e aprendido do Senhor. Em Jeremias 23:6, a palavra nos diz: Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado: O Senhor é a nossa justiça. Elas lembraram que o Deus que as tirou do Egito e que ia tirar o pessoal do deserto é um Deus justo. Se estás hoje num beco sem saída e não sabes como sair, se a tua tenda ainda está armada no deserto, apenas ore. Quando nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, Ele vem ao nosso socorro. Esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Que tomemos o exemplo destas irmãs. A confiança delas em Deus não mudou só a sua história, mas mudou a história de todo um povo que estava no deserto. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e pode transformar a minha história, a sua história também. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37:5. E o Deus da glória, o Deus Todo-Poderoso, sempre fará mais do que pensamos ou pedimos, segundo a fé que temos nele. Deus te abençoe. Amém. Senhor Deus, amado Pai, misericordioso és tu. Obrigada, Deus, por nos perdoar quando nos sentimos em um beco sem saída. Quando, tomadas pela ansiedade, esquecemos de fazer a pergunta que está lá em Salmo 121. De onde me virá o socorro? E de ler a resposta, de lembrar da resposta, que o meu socorro vem do Senhor. Que possamos ter as filhas de Zelofeade, por exemplo, pois o Deus delas é o mesmo, é o nosso Deus. Que troquemos a ansiedade pela certeza de que Deus nos perdoa, de que Deus nos ouve e de que Deus transforma a nossa história. Pois Deus é bom o tempo todo Ele é bom. Que Deus nos permita a retornar quando nos encontrarmos num beco sem saída. Que voltemos, que iniciemos a nossa caminhada pela estrada estreita, pelo caminho da salvação. Que Deus nos perdoe, que Deus continue nos amando, nos perdoando e nos ensinando, nos fortalecendo no caminho dele. Obrigada. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus. Amém.